Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula de investimentos. Eu sou Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos aí mais de 1.700 alunos de 18 países, no qual a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando para começar a investir, e também nós temos uma holding de investimentos no qual nós criamos vários projetos e os nossos alunos e parceiros investem junto com a gente para poder alavancar ainda mais o patrimônio. Então, no geral, a gente trabalha com essa parte financeira para te ajudar a ter um resultado cada vez melhor. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a parte de investimentos e estratégias que você pode aplicar na sua vida para atingir independência financeira em menos de 10 anos. E o que seria essa tal da independência financeira? É basicamente você ter um dinheiro investido que ele vai render o valor mensal e paga todas as suas contas. E sem precisar trabalhar, você consegue manter a sua vida. Esse é o cenário da independência financeira e todo mundo consegue desde que coloque em prática a educação financeira alinhada com os investimentos. Por isso, é importante você pegar papel e caneta, porque tudo que eu vou explicar aqui, com certeza vai te ajudar bastante. Aí eu já vou compartilhar com você aqui a nossa apresentação, enquanto algumas pessoas estão entrando. Aí só me avisa, está aparecendo aí para vocês na tela? Show? Maravilha. Então, hoje nós vamos aí aprender como enriquecer no período de um ano, o que você precisa fazer para dar essa virada financeira logo nos primeiros 12 meses e depois como atingir a independência financeira em menos de 10 anos, fazendo tudo certo em questão da própria educação financeira. Porque o importante é justamente você aprender como funciona e aplicar na sua vida. De nada adianta só aprender. Conheço várias pessoas que estudaram bastante, até leem vários livros, tudo, mas na hora de colocar em prática mesmo, a pessoa não coloca. E aí o que acontece? Não consegue ter bons resultados. Então, o que nós precisamos fazer sempre é colocar em prática o que a gente aprender. De nada adianta você só aprender. Por isso que eu pedi para você pegar papel e caneta para poder anotar tudo que nós vamos falar aqui. Então, presta atenção, porque o que eu ensino é o que dá certo na prática. Muitas vezes você pode pegar alguma dica na internet, assistir um vídeo ou outro, só que quando você tenta colocar em prática, não vai. Por quê? Porque não existe uma única estratégia que dá certo para todo mundo. Cada estratégia, pessoal, é única. E é por isso que a gente deve justamente aprender como funciona para aplicar na nossa vida. Depois que você consegue aplicar na sua vida, automaticamente seu resultado vai ser melhor. Então, tudo que a gente ensina aqui é o que dá certo na prática. E nós já atendemos aí mais de 1.700 pessoas de 18 países. E tudo que nós ensinamos aqui é o que a gente aplicou na vida dessas pessoas. Até mesmo um pouco da minha história, que algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Eduardo Vilela. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava trabalhando em dois empregos. Eu era lavador de carro e peão de produção. Eu achava que se eu trabalhasse mais, eu teria um bom resultado. Mas nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu sei que eu preciso ter produtividade e fazer o dinheiro trabalhar por mim. Mas naquela época eu tinha a mentalidade pobre, na qual eu achava que eu teria que trabalhar mais para ter uma vida melhor. Se hoje você tem esse tipo de pensamento que tem que trabalhar mais, você não vai conseguir enriquecer. Por quê? É importante trabalhar? Com certeza. Mas você precisa aprender a ser produtivo, ou seja, fazer mais coisas em menos tempo. E dessa forma você consegue ter ótimos resultados. Mas nessa época que eu tinha esses dois empregos, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Depois disso, eu parei para verificar e eu estava devendo R$ 45.000. O que seria isso? Na época, quando eu quis organizar minha vida financeira, eu fiz a conta e descobri que todas essas dívidas que eu tinha eram dívidas em questão de dinheiro que eu gastei sem necessariamente adquirir nada. Porque eu estava com esses 45 mil em dívida, só que eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Era só dívida mesmo, cartão de crédito, cheque especial, peguei dinheiro com as pessoas, e isso foi afundando minha vida financeira. E eu fui parei para organizar. Nessa que eu organizei minha vida, eu consegui acabar com as dívidas, fui fazendo investimentos, atingi essa independência financeira, que na época o dinheiro que eu tinha investido já rendia um valor mensal que pagava todas as minhas contas, pedi demissão do emprego e montei vários negócios sem depender do dinheiro. E hoje aí, nós temos aí mais de 1.700 alunos de 18 países. Por que que eu gosto de falar dessa forma? Porque quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego era peão de produção. Então, nessa parte que eu trabalhava como peão, eu não ganhava muito dinheiro, eu não era muito valorizado e eu gostaria de realizar mais coisas. Só que essa vida não era uma vida que eu estava tendo naquele momento. Eu queria conseguir realizar meus objetivos, viajar mais, curtir mais a vida, mas eu não conseguia. Então, o meu foco nessa época era ter mais liberdade. Eu até estava conversando hoje com o pessoal do meu time que uma das coisas que eu gostaria muito lá naquela época é parar uma terça-feira 10 horas da manhã e tomar um cafezinho na padaria, de forma tranquila, sem pressa, sossegado. Só que eu não tinha essa liberdade, porque eu começava a trabalhar por volta de 5h40 da manhã, ia trabalhando o dia inteiro, e eu não conseguia ter essa liberdade.
eu via várias pessoas, até mesmo ou trabalhando de outra maneira, tendo mais liberdade do que eu. Mas eu percebi que do jeito que eu estava fazendo não ia dar certo. Depois que eu aprendi, eu estruturei toda a minha vida, tive mais liberdade financeira, eu consegui realizar vários sonhos. Então, assim, lembrando que o que eu explico aqui é o que dá certo na prática, né? São várias pessoas que nós já atendemos. Direto, nós fazemos algumas reuniões também, encontrando os nossos alunos, e tanto em eventos presenciais e também eventos ao vivo, como esse. Mas o que eu queria realmente é ter mais liberdade. Quando eu consegui essa tal liberdade, fui rodando no Brasil, viajei para fora, fui para vários locais, eu consegui realizar vários sonhos. Então, eu fui para o Nordeste, basicamente todo lugar do Nordeste que você imagina. Passei por lá, Litoral Norte também, curti bastante, por dentro do Brasil, viajei bastante. Aqui é uma foto que eu fui lá para conhecer o Vale Nevado. Para quem não conhece neve, indico, vá conhecer, porque realmente um momento assim surreal que vai acontecer na sua vida. E também essa outra foto aqui na Isla Saona, Mar do Caribe. Fui 3 vezes já para curtir lá o Mar do Caribe. Tudo isso por conta da educação financeira. E aí, isso fez com que eu realizasse mais coisas e crescesse na minha vida. Ao crescer, várias coisas foram acontecendo. Direto, eu estou dando entrevista aí para a Globo, para Band, para o SBT, Record, em podcast, rádio, várias coisas. Mas por quê? Porque a gente está fazendo um ótimo trabalho transformando a vida de várias pessoas. E depois de um tempo que a gente começa a prosperar cada vez mais, para quem tem filho sabe que as coisas mudam. Então, esse aqui é o Miguel, tem um aninho, já tá, vai entrar aí no caso, no casamento já. Então tá curtindo, começando a curtir a vida junto com a gente. Só que para quem tem filho, você sabe muito bem que as coisas mudam. Você começa a focar mais na família, em questão de proteger sua família, gerar mais conforto e realizar o sonho das pessoas que você ama. Então, quando entra um novo ser na nossa vida, a gente consegue fazer novas coisas, a gente se transforma em uma outra pessoa. E o bacana de ter essa liberdade, cuidar certinho do dinheiro, é que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor. Para você ter noção, o Miguel, quando ele fizer 20 anos de idade, ele já vai ter independência financeira. Porque eu já estou investindo para ele, para quando chegar lá na frente, ele vai ter um valor investido que vai render um valor mensal que paga as contas dele. Então, imagina só, você com 20 anos de idade, claro que com conhecimento no qual seus pais te instruíram, você recebe uma grana e esse valor já paga todas as suas contas. Você não seria obrigado a trabalhar assim como nós fomos. Eu, pelo menos, eu fui obrigado a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar por volta dos meus 15 anos de idade, e eu não escolhi meu emprego. Eu simplesmente fui atrás, quem me chamou, fui. E aí aceitei o tipo de trabalho. E com o tempo, a gente só vai aceitando trabalhos nos quais estão aceitando a gente, não é nem a gente que escolhe. Mas quando a gente consegue estruturar dessa maneira, a gente gera uma vida melhor para a nossa família. E aí, o que que é importante? Até peço para todos vocês. Eu mandei uma mensagem lá no grupo, só para depois eu vou mandar essa apresentação para você. Então, envie o número 01 no meu WhatsApp, no mesmo número que eu mandei lá no grupo do Bússola, ou então no grupo que você entrou. Vai no meu WhatsApp, manda aí 01, só para depois eu saber que você está aqui e também te enviar essa apresentação. Então, peço por gentileza, rapidinho, um minutinho, até menos que isso. Só vai lá, manda aí o número 01. Estou esperando aqui vocês. Então já, vai lá, manda aí só para eu saber e depois já mandar a apresentação. Vamos lá. Ó. Camila, Priscila, Vilma, Guilherme, Marajá, o paizão aí. Sheila, Grazi, Rodrigo, mais Bri, Vanessa, Marcão. Vamos mandando aí, 01. Beleza? Ó, pessoal mandando, 01. Tá mandando aí, rapidinho, pessoal. Vamos lá que a gente já continua aqui a nossa aula. Beleza? 01, 01. Show. Só mandando. Legal. O que que é importante quando nós vamos organizar toda a nossa vida financeira? É entender que dentro da nossa mente tem um pilar mental com tudo que você acredita que é certo e errado. Então, quando você nasceu, você era igualzinho um computador vazio. Você chegou na sua família sem conhecimento nenhum. Um computador vazio não tem nada instalado, certo? Então, o que vai acontecer? Se você pegar um computador, você mesmo comprar um computador, os programas que você vai instalar, a forma que você vai utilizar esse computador é diferente da forma que eu usaria esse computador, que é diferente da forma que o seu primo usaria esse computador. Ou seja, os programas que são instalados no computador são programas diferentes de acordo com cada pessoa. Então, quando você nasceu, dentro da sua mente estava vazio, igual o Eduardo. O Edu nasceu, entrou na família Vilela. Aí veio a família Vilela e começou a instalar os programas com tudo que é certo e errado
para a família dela. Tudo que é certo e errado sobre o dinheiro, a forma de viver, a forma de pensar, a religião, tudo mais, e foi criando essa estrutura, tanto a minha família, a escola, a igreja, todo mundo, e foi criando ali um pilar mental com tudo que é certo e errado na cabeça do Edu. Por que que eu falo na cabeça do Edu? Porque o certo e errado, pessoal, não existe. O certo e errado é relativo com o local que você cresceu, com as pessoas ao seu redor. O que que seria isso? Vamos dar um exemplo. Se eu perguntar para o bandido o que é certo e errado e perguntar para um padre o que é certo e errado, concorda que são os certos e errados diferentes? Para o bandido é certo roubar, é certo matar, para o padre não. Aí eu te pergunto, quem é que está certo? Depende. Se eu perguntar para o bandido o quem está certo, o pessoal da bandidagem vai falar quem está certo. Se eu perguntar para o pessoal da igreja quem é que está certo, o padre está certo. Significa que o certo e errado é relativo com o local que você cresceu, com as pessoas ao seu redor. Até dando um outro exemplo, os homens bomba. Com certeza você já deve ter escutado alguma vez falar sobre os homens bomba, certo? Ou você acha que é certo colocar bomba no corpo e se explodir? Eu não acho. Acredito que você também não. Só que se você tivesse nascido irmão gêmeo de um homem-bomba, será que você também não colocaria bomba no corpo para se explodir? E você não está certo? E de acordo com eles? Porque o certo deles, para quem faz isso, vai para um paraíso, terão várias virgens esperando, assim por diante. Agora, o certo e errado, pelo menos para mim, para onde eu nasci, eu aprendi que se a pessoa se mata, vai para o inferno. Não interessa a intenção dela, ela se matou, vai para o inferno. Por quê? É a visão que eu aprendi sobre a vida. E assim por diante. Se perguntar para outras pessoas de outras culturas, de outras crenças, tudo, terão outras ideias. Significa que o certo e errado é relativo. E por que eu estou falando isso? Porque existe o certo e errado do rico e o certo e errado do pobre. O certo e errado do rico é totalmente diferente do certo e errado do pobre. O pobre pensa diferente do rico e é por isso que o pobre é pobre. E quando eu falo de pobreza, não é questão do dinheiro, mas sim a mentalidade. Porque se você for uma pessoa de mentalidade pobre, eu posso colocar o dinheiro que for na sua mão, você vai torrar essa grana porque a sua mente é de pobre. Agora, se você tiver a mentalidade rica, se você receber dinheiro, você faz esse dinheiro virar mais. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão no começo da vida, ou até teve uma pequena mudança de mentalidade agora, que são pessoas lisas financeiramente, mas têm a mentalidade rica. É questão de tempo para essa pessoa enriquecer. Da mesma forma que tem pessoas que recebem uma grana, às vezes de uma herança, alguma coisa do tipo, só que a mentalidade é pobre. A pessoa torra tudo. Então, se você não tem conhecimento algum e eu coloco R$ 1 milhão na sua conta, automaticamente, na hora que esse dinheiro cair na mão, você vai ficar desesperado. Você não sabe nem o que fazer com essa grana. Você vai olhar para o lado, meu Deus, o que que eu faço? Aí o que vai fazer? Vai comprar a casa. Aí você pega esse dinheiro e já compra uma casa de 700 mil. Já comeu quase tudo o dinheiro, sobrou 300. Aí desses 300 você fala, vou comprar um carro. Só que você não vai pegar qualquer carro, você quer pegar um carro de 200 mil. Aí dos 300 que sobrou, gasta 200, sobra 100 mil. Desses 100 mil, você fala, cara, eu preciso viajar. Faz tempo que eu não faço uma viagem, sempre quis ir para Disney e tal. Aí vai lá e viaja. Em questão de um ano, seu dinheiro acabou. Porque você vai ter o carro caro, vai ter a casa um pouco mais cara, de acordo com o que você não consegue suprir. Só que o seu salário com o seu trabalho é o mesmo. E aí, daqui a pouco, você não consegue mais manter sua casa e nem seu carro. Aí você vai ter que vender e vai deteriorando o patrimônio. É isso que acontece com as pessoas que têm a mentalidade pobre. Elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Sendo que esse 1 milhão, se fosse só pegar e investir, fazer o básico do básico, é 10 mil por mês que você recebe. Então, se pegar 1 milhão e for para investir, 10 mil por mês na sua conta, sem fazer nada. Você buscando conhecimento, você consegue fazer esse dinheiro virar mais. Você pode adquirir uma franquia, você pode montar um negócio, pode comprar carro e alugar para motorista de Uber, e assim por diante. Ou seja, você faz mais dinheiro se tiver a mentalidade rica. Enquanto tiver a mentalidade pobre, não vai conseguir enriquecer. E até pensando nesse lado da mentalidade pobre, as pessoas com mentalidade pobre pensam totalmente errado sobre dinheiro. Porque elas falam o quê? Que o dinheiro é a fonte de todo mal, rico é ganancioso, rico é desonesto, não tem como ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro nasce árvore, tudo que fala mal de dinheiro. Só que sabe o que que é curioso? Essas pessoas que falam mal do dinheiro são as mesmas pessoas que jogam em Mega Sena, Vale Cap, título de capitalização, tentam fazer várias coisas para conseguir enriquecer, mas não enriquece. Por que que elas não enriquecem? Porque ela tem a mentalidade pobre. E ela fala mal do dinheiro, mas ela só fala mal do dinheiro porque ela não consegue ter, porque o sonho dela é ter dinheiro. Então não faz sentido algum você falar mal do dinheiro, porque o dinheiro ele é bom. Coloca na sua cabeça que o dinheiro faz parte da vida de pessoas prósperas que realizam sonhos. Se você quiser realizar sonho, você vai ter que ter dinheiro. E até mesmo, pensa comigo, se você hoje está quebrado, várias coisas ruins vão acontecer na sua vida. Se você tem dinheiro, várias coisas boas acontecem. Pensa numa casa. Pensou? Com o dinheiro, essa casa fica melhor ou pior? Melhor.
Pensa numa viagem. Com dinheiro, você faz uma viagem melhor ou pior? Pensa num convênio de saúde. Com dinheiro, você adquire um convênio melhor ou pior? Então, tem várias coisas que o dinheiro vai te proporcionar e de maneira boa. Então, se tudo isso você consegue realizar com o dinheiro, até mesmo se você quiser ajudar mais pessoas, com o dinheiro você ajuda mais, qual que é o problema em ter dinheiro? Não tem problema algum. A única coisa que você precisa entender é que com o dinheiro a sua vida vai ficar mais fácil. E quando você muda essa mentalidade, vindo para a mentalidade das pessoas ricas e prósperas, é a hora que você consegue enriquecer, independente se hoje você tem dinheiro ou não. Então você precisa de um GPS para chegar onde você quer. Vamos dar um exemplo: se você sair da sua casa e ir ao shopping mais próximo, tem um caminho mais rápido, não tem? Só que se eu for agora na sua casa e eu não sei, eu não tenho GPS e nunca saí da sua casa e fui ao shopping, eu vou chegar ao shopping de forma rápida? Certamente não. Se eu não perguntar para ninguém, eu não consigo chegar lá. Então, qual que é a minha missão quando eu quero chegar em determinado local? Eu vou perguntar para quem sabe e, de preferência, usar a ferramenta correta. Que hoje a ferramenta mais rápida que a gente tem para chegar mais rápido no objetivo é o quê? É o GPS. Se você quer sair da sua casa e fazer uma viagem, o GPS vai mostrar exatamente o caminho que você pode seguir e também, se tiver algum atalho, alguma coisa, ele vai te mostrar. Significa que você precisa buscar conhecimento, que tudo na sua vida, se você não sabe como resolver, a pergunta não é como resolve, é quem sabe, porque o quem vai trazer o como. Se você tem um problema na sua vida ou um desafio que você está tendo e já faz mais de um mês que esse problema, esse desafio persiste, é porque você não sabe resolver. Então, qual a sua missão? A sua missão é ser humilde o suficiente para buscar ajuda nisso, porque alguém no mundo sabe resolver o seu problema. Se hoje você está passando por algum problema, está tendo algum desafio, é porque você quer. Você simplesmente não está sendo humilde em buscar conhecimento. Isso na área financeira, profissional, amorosa, espiritual, qualquer área da sua vida, o problema que você está tendo, alguém já passou e alguém sabe resolver. Então a sua pergunta não é como resolve, é quem sabe. O quem vai trazer o como para você chegar no objetivo mais rápido. E é justamente isso que eu estou fazendo com você. Já vou mostrar exatamente o que você precisa fazer. E até mesmo para quem é empresário. Então, só para poder entender, vocês que estão aqui, manda no chat, por favor, número um, se hoje você é empreendedor, ou seja, você tem o seu negócio, ou até mesmo se você for autônomo, manda o número um. Se você não for, tipo, for trabalhar CLT ou trabalhar para alguém de alguma maneira, número dois, só para eu saber aqui que rumo que eu levo a nossa conversa. Número um, se você trabalha por conta, tem a sua empresa. Número dois, se você trabalha para alguém ou acaba sendo ali CLT. Beleza, ó. Guilherme um, Thomas um, Pri 2, Vanessa um, Rodrigão, cadê? Rodrigão 2, Eza um, ó, Wagner um. Legal. Então, sabe, por que que eu falo essa frase aqui, ó? Que empresário é para ficar rico. Se você vai montar um negócio, a sua intenção com esse negócio tem que ser enriquecer. Se for para você trabalhar e só ficar no zero a zero e não prosperar financeiramente, é melhor trabalhar para os outros. Então, o que você precisa fazer? Buscar o conhecimento certo para chegar no seu objetivo de enriquecer. Porque para quem tem um negócio, você não vai parar de pensar no seu negócio, vai trabalhar 24 horas. Então, você tem que fazer uma maneira para conseguir ter um resultado bom. E como que a gente tem um resultado bom? Quando a gente aprende a organizar o nosso financeiro. Porque o financeiro pessoal, muitas vezes, ele atrapalha o nosso financeiro empresarial. Se você hoje está com a vida financeira pessoal desorganizada, você vai atrapalhar no seu negócio, independente se o seu negócio ele for grande ou for pequeno. Aí, Du, tem uma empresa que está faturando 5 mil, tem uma empresa que está faturando 50 mil, uma empresa faturando 1 milhão. Não importa, se a sua vida financeira pessoal não estiver organizada, você vai atrapalhar a sua empresa. Você vira, no caso ali, um grande problema. E o que que é bacana quando a gente aprende a organizar a nossa vida financeira e os benefícios que acaba gerando? Você consegue trabalhar sem preocupação com o dinheiro, você pode tirar férias, que a maioria das pessoas não consegue tirar férias, é o tempo inteiro só trabalhando. Você também pode ficar doente sem preocupação, porque muitas pessoas ficam doentes e são obrigadas a continuar trabalhando. Pode investir em crescimento, você pode ter tempo para curtir sua vida, ou seja, várias coisas começam a acontecer pelo simples fato de você aprender a organizar sua vida financeira. Mas a maioria das pessoas não olham para isso. Acreditam que o enriquecer é sorte, sendo que não é. Para a gente conseguir enriquecer, a gente precisa até mesmo do nosso negócio criar isso aqui, ó, promessa encantadora e nome sedutor. O que que seria isso? Se hoje você está trabalhando por conta, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que isso aqui vai ajudar você a fazer mais dinheiro. E se você, no caso, não trabalha por conta própria, você é CLT ou trabalha para alguém, presta atenção também, porque um dia, se você montar o seu negócio, for trabalhar por conta, é isso aqui que vai te ajudar a fazer cada vez mais dinheiro. O que que seria essa promessa encantadora e o novo sedutor?
É um modelo que você vai chamar a atenção das pessoas com quem você está trabalhando. E não só com quem você está trabalhando, mas quem você está atendendo. Então, vamos dar um exemplo. Um dos trabalhos que nós temos, que muitos aqui conhecem, temos até vários alunos, é o desafio de 6 meses. O desafio de 6 meses é uma consultoria financeira na qual a gente ajuda as pessoas a melhorar a vida financeira. Mas olha só como seria a promessa encantadora. Dentro desse modelo do desafio, a promessa encantadora é o quê? Te ajuda a acabar com as dívidas e melhorar a sua vida financeira em 6 meses. Se der errado, eu devolvo seu dinheiro do R$ 500 no bolso, você não paga nada no começo. Olha só essa promessa. Pensa comigo. A pessoa que, por exemplo, ela está endividada, se ela vê que ela pode ser ajudada e melhorar a vida financeira em 6 meses, se ela vê que se der errado, ela ganha o dinheiro de volta e ganha mais R$ 500, e se ela vê que ela não paga nada no começo, faz sentido ela não fechar comigo? Não faz sentido algum. Ela fala, ué, eu tô com um determinado desafio na minha vida, eu quero melhorar minha vida financeira. O cara tá falando que se der errado, eu devolvo o que eu paguei e dá R$ 500. E não vou pagar nada no começo? Então, nesse caso, o que seria esse modelo da consultoria? A gente está fazendo uma promessa encantadora. Porque a pessoa que a gente vai abordar, ela estava passando exatamente por isso, e ela entende que isso é para ela, e é basicamente impossível ela falar que ela não quer. A não ser que realmente assim, ela queira continuar tendo os problemas financeiros, essa pessoa não vai aceitar. Agora, se a pessoa quer resolver a vida dela, quer realmente crescer e prosperar, ela vai aceitar. Oi, Edu, mas o desafio é só para quem está endividado? Não, nós atendemos várias pessoas com salários aí que passam de R$ 100 mil com patrimônios altos. Por quê? Independente do quanto você ganha, se você nunca fez algum tipo de trabalho de consultoria financeira para você organizar a sua vida, você não sabe qual a melhor estratégia para organizar a vida. Porque só pagar a conta em dia não é ter controle financeiro. Então, o que eu peço para você? Tira um print dessa tela aqui para você ajustar isso para o seu negócio. Como que você pode criar uma promessa encantadora nessa estrutura para o seu negócio? Você vai mudar a frase. Ah, eu te ajudo a atingir tal objetivo. Se der errado, eu devolvo o que você pagou e dou X reais no meu bolso. Ah, Edu, mas eu não quero colocar essa promessa, não. E se der errado? Ué, você não garante seu trabalho? Se você garante seu trabalho, não vai dar errado. Agora, se você não garante seu trabalho, aí você tem que repensar no que você está oferecendo. Então, você tem que entender qual é a promessa que você vai fazer na qual você tem certeza que você vai cumprir. Na hora que você entender qual a promessa que você vai fazer, na qual você tem certeza que você vai cumprir, você coloca isso no seu pitch de vendas, que é essa estrutura da promessa encantadora. Ao fazer isso, você consegue gerar mais resultado e automaticamente você consegue fechar mais clientes, porque as pessoas estão vendo, ué, o cara está falando para mim que eu vou ter um bom resultado. E ainda eu tenho a chance de que se der errado, eu recebo meu dinheiro de volta, mais R$ 500, então bora. A pessoa aceita. Se a pessoa aceitou e o seu trabalho é garantido, você não tem que se preocupar em devolver dinheiro. Porque você não vai precisar devolver, porque ela vai chegar no resultado. Então você tem que entender isso. Qual que é a promessa que você pode colocar? E até nome, até mesmo a questão do próprio nome. Antes do desafio, ele chamava reestruturação familiar. Olha que nome ruim. Nem sai, trava a língua. Só que quando tinha esse nome, eu nem vendia direito. Na hora que eu mudei para desafio de 6 meses e coloquei a sigla D6M, automaticamente começou a vender mais. Na hora que eu coloquei essa promessa encantadora, começou a vender mais. Então, o bacana desse trabalho é que a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, melhorar de vida e investir o dinheiro para atingir a independência financeira em menos de 10 anos. Então, a gente cria um planejamento exclusivo para cada pessoa. Nessa estrutura, eu consigo gerar um bom resultado. Aí você tem que se perguntar, como que você consegue pegar essa mesma estrutura e colocar no que você está fazendo hoje? Então, a sua missão hoje, né, depois que a gente terminar essa aula, é pensar nisso. Como que eu consigo pegar a mesma estrutura da promessa encantadora do Edu e colocar no meu negócio? Fazendo isso, automaticamente você vai ter ótimos resultados na sua empresa. E aí, o que é importante quando você tem um negócio? Ah, Edu, mas a empresa sou só eu, sou autônomo. Não tem problema. Nessa imagem aqui, ó, é um buraco negro. O que que o buraco negro faz? Ele suga tudo ao redor. Isso muitas vezes é você na sua vida. Você está sendo um buraco negro tanto para a sua vida financeira pessoal quanto para a vida da empresa. Por quê? Você está gastando muito dinheiro. Você gasta mais do que pode de acordo com a empresa. Então, qual que é o problema da maioria dos empresários? Eles acabam sendo o próprio problema. Então, se você for o problema da sua vida, é só você resolver esse problema, porque você tem esse controle. Agora, o que acaba acontecendo? Muitas vezes você tem um padrão de vida alto, porque mistura faturamento com o lucro. Você acha que tudo que entra pode gastar.
Muitas vezes você está fazendo dívidas, ou você está gastando em cartão de crédito achando que o cartão não é dívida. Então muita gente fala, não, eu não tenho dívida não. Fala, tá, mas você tem cartão de crédito? Ah, eu tenho cinco. Então você está endividado. Se você está usando cartão de crédito, você está endividado. Por quê? Você fala, ah, não, tá tudo certo. Vamos fazer o seguinte. Terminando aqui, faz uma lista das contas que você tem para pagar e também com o valor do cartão de crédito. Você vai ver que a conta não vai fechar. Então você está endividado, você não vai conseguir pagar tudo. Por isso a importância de você parar para organizar a sua vida para tirar essas dívidas da frente. Outra coisa, muito luxo. Você fica gastando demais com coisas mais luxuosas que ainda não é o momento para você gastar com isso. Se você começa a ser o problema, você vai virar um buraco negro. Eu sempre falo que a pessoa física, que é você como pessoa, se ela estiver descontrolado, automaticamente a sua pessoa jurídica, que é a sua empresa, vai descontrolar também. Uma pessoa física sem controle é uma pessoa jurídica sem controle. Não adianta você tentar vender mais e fazer mais dinheiro, enquanto a sua vida pessoal, você aqui, ó, está desorganizado. Você vai gastar cada vez mais dinheiro, você vira um buraco negro. É aqui que as pessoas se enroscam. Então a gente tem que parar para entender que isso aqui vai atrapalhar a nossa vida se a gente for um buraco negro. E tem essa frase que eu uso bastante também, que enriquecer, pessoal, é igual fazer arroz. Vamos lá, para fazer o arroz, não tem uma sequência para poder fazer? Tem uma sequência. Se eu mudar a ordem, vai dar certo? Não vai. Se eu deixar menos tempo, vai dar certo? Não vai. Se eu deixar mais tempo, vai dar certo? Não vai. Ou seja, tem uma regra para você fazer o arroz. E essa regra serve tanto para você que mora no sul quanto que mora no norte. É isso que vai acontecer. É a mesma regra. O enriquecimento é a mesma coisa. Existe uma regra. E se você não respeitar essa regra, você não vai conseguir melhorar a sua vida. Enquanto você acreditar que enriquecer é sorte, a pessoa só está rica porque ela nasce em berço de ouro, tudo, você vai continuar sendo pobre. E o pobre que eu falo, como eu disse, não é só a questão do dinheiro, mas é a mentalidade. Você não consegue prosperar. E aí o que é importante é você aprender a cuidar do seu dinheiro para investir. Porque olha só que legal. Como faz para qualquer pessoa ficar milionária começando do zero? Isso aqui, se a gente tivesse aprendido na escola, todo mundo seria milionário aos 48 anos de idade. Vamos pensar o seguinte, ó, no pior dos casos, aos 48 anos. Se você pegar R$ 350 apenas todo mês e fazer um aporte, ou seja, todo mês você faz um investimento de 350, investindo da forma correta, em 10 anos você tem em torno de 78 mil, em 20 anos 300 mil, em 30 anos 1 milhão. Esse valor de 1 milhão, pessoal, vai render 10 mil por mês sem precisar trabalhar. 10 mil por mês é mais que o teto do INSS. Ou seja, você começasse com os 8 anos e já aprendesse isso na hora que você estiver saindo da escola, com 48 anos, todas as pessoas teriam R$ 1 milhão na conta, esse valor de 1 milhão rendendo 10 mil por mês. E como eu falei, é mais que o teto do INSS. Então, com isso, você consegue ter uma vida cada vez melhor. Só como ninguém ensinou isso pra gente, a gente nem faz. A gente nem sabe que isso aqui existe. Você aprendeu um monte de coisa na escola, menos que era só juntar 350. Aí mesmo que fala, pô, Edu, mas 30 anos é muito tempo. Beleza, vamos voltar lá nos seus 18 anos de idade? O que que falaram pra você lá nos 18 anos? Ó, trabalha pra sempre aí, se Deus quiser, com 60 anos aposenta. É o que que você fala? Beleza, e vai seguindo como se fosse dar certo. Sendo que todas as pessoas que você conhece que estão aposentadas, elas estão dessa forma aqui, ó. Hoje tem um estudo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mostrando como estão os aposentados do INSS hoje do Brasil. E olha só que curioso, 46% dos aposentados dependem de parente, 28% dependem de caridade, 25% são obrigados a trabalhar e só 1% é independente. Aí eu te pergunto, se era só juntar o raio dos R$ 350 todos os meses, desde os 18 anos, e com 48 todo mundo teria 1 milhão, por que que só tem 1% independente? Eles simplesmente não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo hoje de aprender isso aqui. Então, qual que é a sua missão? É colocar em prática isso que eu estou passando. Por quê? Colocando em prática isso que eu estou passando, automaticamente você vai ter resultados melhores. E eu não sei você, mas eu pelo menos faço parte e vou continuar fazendo parte desse 1%. Agora, se você não acordar para a vida e fazer a sua parte, ninguém vai fazer. Enquanto você ficar tentando depender dos outros, a sua vida não vai prosperar. Para de colocar a culpa no governo, na crise, no chefe. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você. E até mesmo, vamos pensar então, você se aposenta pelo INSS. As pessoas que você conhece hoje, que estão aposentadas pelo INSS, elas estão felizes com o dinheiro que elas estão recebendo? Não, né? Eu não conheço um aposentado que está feliz. No geral, às vezes tá, conseguiu aposentar com teto. Esses assim estão.
porque pelo menos eles conseguiram o teto. Mas a grande maioria, podemos dizer que 99% não está feliz. Até porque, de acordo com o IBGE, a grande maioria dos aposentados no Brasil do INSS recebem, na média, R$ 1.500 por mês. R$ 1.500, pessoal, não paga o convênio de quem está aposentado. E como é que você vai viver com 1.500? É onde a pessoa ela é obrigada a continuar trabalhando. Então, quando chega na fase de glória, que era para você estar tranquilo, você tem que continuar trabalhando. Ou então ficar dependendo de filho, de caridade, alguma coisa do tipo. Então, para não acontecer isso, você tem que acordar hoje e cuidar da sua vida. Então, o que que é importante? Como que a gente faz para acelerar o nosso enriquecimento? A gente precisa investir mais. Então, vamos dar um exemplo. Se você aumenta esse investimento aí de 350 para R$ 1.000 todos os meses, em 30 anos você tem 3 milhões. Sabe quanto vai render esses 3 milhões? Esse valor de 3 milhões vai render na faixa aí de 30 mil por mês sem precisar trabalhar. Ou seja, todo mundo consegue se aposentar. Só que a gente tem que fazer mais dinheiro, a gente tem que buscar controlar a sua vida financeira para ter um resultado melhor. Só que, não, como eu disse, não adianta só fazer mais dinheiro, você tem que aprender a controlar melhor. E dentro disso que a gente trabalha do nosso modelo do método CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se você só controla a sua vida financeira, não adianta nada. Se você só investe, também não adianta. E se você só faz, também não adianta. Você tem que alinhar esses três caras aqui, ó. É controlar, investir e fazer. Porque se você está controlando, você está fazendo sobrar dinheiro. Se sobra, você investe. E agora, tudo que você faz a mais, que é o F, você vai investir. Por quê? Esse valor a mais que você está fazendo, entre aspas, você não precisa, porque você já está com a vida controlada. Então, aqui você alavanca o seu enriquecimento. E como saber se eu tenho controle financeiro? Tem uma continha fácil para você saber se a sua vida está controlada ou não. Para eu falar que eu tenho controle financeiro, não é só pagar a conta em dia. Para falar que tem controle financeiro, você tem que acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal no período de um ano. Então, se o seu salário mensal é de 2 mil, o mínimo que você tem que juntar em um ano é 4 mil. Se o salário é de 5, o mínimo é 10, assim por diante. E é nesse ponto que eu pego a maioria das pessoas. Porque muita gente fala, não, Edu, minha vida está controlada, cara, o cartão está em dia, o braço está em dia, tá tudo certo. Aí eu falo, beleza, tá acumulando o dobro do seu salário? Ah, não tô. Então não tem nada controlado. Você está se enganando. Porque às vezes você está juntando 100, R$ 200 por mês e está achando que está abafando. Só que o seu salário é de 3 mil. Se você junta R$ 200 todos os meses, em um ano você vai levantar 2.400. Se o seu salário é de 3 mil, o mínimo que você tinha que ter juntado era 6. Ou seja, não tá legal. E é nesse ponto que você precisa de uma direção nessa organização financeira, que a gente consegue ajudar. E aí aqui a gente consegue mostrar quem realmente vai prosperar financeiramente. E como eu sempre falo, são 3 anos para a gente dar uma virada muito boa na nossa vida financeira. No qual, no primeiro ano, a gente acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, já está tranquilo financeiramente. No terceiro ano, nós já somos uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali para frente, ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar sua casa, mobília. O que você quiser fazer, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Só que tem que esperar os 3 anos que as pessoas não querem esperar. Só que não querer esperar não adianta nada. O tempo ele vai passar de qualquer forma. E quando passar, você tem a opção de ter dinheiro. E até mesmo existem algumas leis da educação financeira. Para você enriquecer, tem que seguir essas 10 leis da riqueza. Onde, primeira coisa que a gente tem que fazer, acabar com as dívidas. Como que acaba com as dívidas? De acordo com o teorema de Vilela. Vilela sou eu, apliquei na minha vida, deu certo, aplico na vida dos alunos e dá certo também. O que que seria isso? Você tem que pagar a dívida mais barata primeiro. Eu sei que certamente você já deve ter escutado, foca na dívida mais cara. Só que a dívida mais cara não acaba. E aí você fica pé da vida porque o negócio não acaba. E todo mês você está tentando quitar ela e ela não acaba. Aí chega embora, quer saber? Deixa quieto. Agora, quando você inverte a ordem em questão do pagamento, todo mês você vai pagar uma dívida pequena, onde vai abrindo espaço para depois você tomar para a dívida mais cara. Esse é o modelo mais rápido para você acabar com a dívida. E o que vai acontecer? Isso vai te dando ânimo. Porque quando se trata da parte financeira, não é só questão do financeiro, mas sim do nosso psicológico. Se você não sentir progresso, você para. E quando você está quitando uma dívida atrás da outra, principalmente uma dívida pequena atrás da outra, você começa a perceber, caramba, que tem uma dívida, que tem duas, que tem cinco, que tem 10. Caramba, estou quitando uma atrás da outra. Isso te dá ânimo. Agora, se você tenta pagar a dívida mais cara, ela nunca vai acabar. Por isso que a importância é o quê? Você acelerar a quitação das dívidas de baixo para cima. Outro ponto, as contas fixas que você tem que dar no máximo 55% do seu salário. Ah, Edu, mas eu estou gastando mais, então gaste menos. Ah, Edu, mas não tá dando, já cortei os gastos aqui,
Não dá. Então faça mais dinheiro. Por quê? 55% de R$ 1.000 é 550. 55% de 10.000 é 5.500. Significa que você tem que aumentar a base de entrada para poder também ter uma vida melhor. Isso faz com que você entre no modelo de prosperidade e abundância, onde você busca fazer mais e não só ficar cortando os gastos. Outro ponto, isso aqui principalmente para quem é autônomo, e trabalha por conta, tem empresas e tudo mais. Muda o vencimento das contas para o dia 20. Por que nós vamos mudar para o dia 20? A gente muda para o dia 20 para facilitar o controle financeiro. Vamos lá. O mês nem começou direito e você tem uma conta para vencer no dia 5. Só que não entrou dinheiro. E aí o que acontece? Você vai ter que, às vezes, passar dentro de cartão de crédito, você vai ter que atrasar a conta, usar o cheque especial, pelo simples fato de você não ter esperado receber dinheiro. Quando você muda o vencimento lá para o dia 20, tudo que você receber do dia 1º ao dia 19, só guarda, 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 guarda. Quando chegar lá no dia 20, você faz o fechamento de caixa, paga as contas, e quando tem que pagar a conta de novo? Só no outro dia 20. Aí você de novo, guarda, 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 até chegar o outro dia 20. E aí você consegue ter controle melhor da vida financeira e vai fazendo caixa, vai acumulando patrimônio. Essa é a melhor forma para você controlar o financeiro da sua empresa e também da pessoa física. E aí o que que é importante? A ordem de pagar as contas. Deixa eu bater palma aqui para acordar e gravar na mente. Seria o quê? A ordem de pagar as contas é nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são as contas fixas, que são as contas que vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é o que não dá para quitar. Nível 2, casa e carro, são as dívidas que têm lastro. E nível 3 são as outras dívidas, que seria empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, é tudo o último da fila do pão. Só que o que geralmente as pessoas fazem, invertem a ordem. Onde recebe o salário, paga cartão de crédito. Fica sem dinheiro no cartão, recebe salário, paga o cartão, fica sem dinheiro no cartão. Aí entra num ciclo aqui que não acaba mais. Porque daqui a pouco o cartão vira dois, dois viram três, pega empréstimo, cheque especial e vai embora. Tudo por quê? Só porque você está pagando a conta na hora errada. Então muda o vencimento das contas e alinha o vencimento para você pagar as contas como nível 1, nível 2 e nível 3. Não mude a ordem. Outro ponto, aplicar a técnica do envelope e também a técnica do papel mágico. Seria o quê? É separar o dinheiro para pagar as contas. Se você recebeu o seu salário, saca essa grana e coloca no envelope. Já que você sabe que durante o mês você vai gastar R$ 400 com a gasolina, faz o envelope da gasolina, saca ali os R$ 400, coloca dentro do envelope. Pronto, o mês inteiro da gasolina já está aqui dentro. Aí eu uso o mercado, 1.500. Então tá bom, saca 1.500 e coloca no mercado. E aí dessa forma você consegue controlar melhor o seu dinheiro. Agora, se você só ficar gastando, anotando em papel, não vai adiantar nada. Porque às vezes a pessoa fala, olha aqui, Edu, eu anotei tudo aqui no meu caderno, ó, mas não sobrou nada. Por quê? Porque não adianta anotar o que gastou. Você tem que olhar para frente e determinar o que vai gastar. Então, se eu estou olhando para frente, eu estou determinando que eu vou gastar R$ 1.500 com o mercado, é R$ 1.500, eu vou sacar esse dinheiro e coloco ele dentro. Já era. Ou então você pode deixar numa conta separada. E é dessa forma que a gente vai controlando. 10% a gente usa para diversão. Seria o quê? 10% de tudo que você ganha. Aí, Edu, mas 10% que eu ganho é pouco. Que bom que você descobriu, vá fazer mais dinheiro. Porque muitas vezes você ganha pouco, sabe que ganha pouco, tem vergonha de falar para as pessoas quanto ganha, mas você quer gastar dinheiro. A conta não fecha, meu amigo. Então você precisa fazer mais dinheiro para esses 10% aumentar. Porque 10% de R$ 1.000 é 100. 10% de 10.000 é R$ 1.000. Então, quanto mais você ganha, mais você pode gastar também. Outro ponto, não usar o cartão de crédito enquanto não acumular o dobro do salário mensal. Se você não juntou o dobro do seu salário mensal, é porque ainda você não passou na provinha da educação financeira. Então, para de usar o cartão de crédito. Ah, Edu, mas eu uso cartão porque eu controlo melhor. Você está juntando o dobro do salário? Não, não estou. Então, não tem nada controlado nesse cartão. Para de se enganar. Tem que parar de usar o cartão, senão você não vai sair de onde você está hoje. Outra coisa, a forma correta de usar o cartão. Qual que é a forma correta? É quando você tem o dinheiro para pagar à vista e não valeu a pena fazer o pagamento porque não está tendo desconto. Então, o que a gente faz? Aplica o dinheiro e parcela em 10. Por quê? Dessa forma, você vai ganhar dinheiro com o dinheiro que você tem. Só que isso é só quando você tem a grana. Vamos dar um exemplo. Eu fiz uma viagem, que essa viagem custou R$ 20.000. Eu tentei pagar à vista para ter desconto, não teve. Compensa tirar 20 mil do meu bolso para pagar? Não compensa. Então, nesse caso, o que que eu faço? Eu pego os 20.000, aplico essa grana e parcelo em 10. O dinheiro vai ficar comigo rendendo juros. A primeira parcela é só no próximo mês. E aí, quando chegar no próximo mês, eu tiro só o valor da parcela e pago. E assim por diante. E aí, com isso, eu pago a viagem, faço a viagem e ganho dinheiro com a viagem.
É assim que funciona. Só que isso é só quando você tem a grana. Não adianta nada falar, então, Edu, eu vi lá que eu não tinha desconto. Tá, mas você tinha dinheiro para pagar à vista? Ah, não tinha. Então não tinha nem que comprar. Porque a pessoa faz o quê? Ela usa o cartão de crédito como uma extensão do próprio salário. E aí a conta não fecha. Então, o que que é importante? A gente usar o cartão da forma correta. Aí, além disso, eu sempre uso uma regra que, no máximo, ou melhor, eu só vou usar o cartão nesse formato a partir de R$ 2.000. Por quê? Todas as contas abaixo de 2.000, à vista. Porque se você chega lá para comprar alguma coisa que custa R$ 1.500 e coloca para parcelar em 10, 150, muitas vezes você faz tranquilo. Agora, pega R$ 1.500 e dá ali à vista. Vai doer. E muitas vezes você vai falar, ah, eu nem quero tanto e você não vai comprar. Então, o objetivo de fazer isso não é que você não compre as coisas, é que você não gaste com o que não é importante. Agora, passou de 2.000, aí entra nesse formato. E por quê? Porque senão daqui a pouco você está parcelando chiclete na padaria porque não está tendo desconto. E aí vai virar uma bola de neve no cartão. Então é sempre nesse formato. Quando tem dinheiro para pagar à vista, valeu a pena para pagar à vista, tem desconto? Pago à vista. Não vale a pena pagar à vista porque não tem desconto? Aplica o dinheiro e parcela. Aí, além disso, a nona regra que nós temos aqui é criar novas fontes de renda. Você tem que buscar alternativas de fazer mais dinheiro. Múltiplas fontes de renda. Quanto mais fontes de renda eu tenho, melhor para mim. Porque se você só tem uma fonte de renda, você está perdido. Uma hora ou outra, essa fonte pode secar. E aí, qual que é a segunda fonte de renda que você pode ter logo de cara? Os próprios investimentos. Então, você tem o seu trabalho, que é a primeira fonte de renda. Começou a investir, você vai receber dinheiro do seu dinheiro. E já é a segunda. Aí você vai buscando outras fontes de renda também. Quanto mais fontes de renda, melhor. Além disso, investir em ativos que geram renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que você recebe sem fazer nada. Vamos dar um exemplo. Se você compra uma casa e coloca para alugar, você vai receber o dinheiro do aluguel, não vai? Esse dinheiro do aluguel, você fez alguma coisa para receber esse dinheiro? Não. Ou seja, é uma renda passiva. Você não fez nada e esse dinheiro está na sua conta. A renda ativa é aquela que você sai para trabalhar, você usa o seu tempo. Então, qual que é a sua missão? Aumentar a sua renda passiva. Aplicando essas 10 leis aqui, pessoal, é impossível ficar pobre. Não tem como. Se você falar, Edu, quero ser pobre e aplicar as 10 leis, você não vai conseguir. Agora, qual que é o grande problema das pessoas que não prosperam? Fazem tudo ao contrário. Pensa comigo, ó. Pensa uma pessoa que você conhece hoje que está totalmente quebrada. Ela acabou com as dívidas? Não. As contas dela estão passando de 55%. Então, ela tem o vencimento das contas alinhadas para o dia 20? Não tem. Ela paga as contas na ordem certa? Não, não paga. Ela separa dinheiro para pagar as contas? Não. O valor de diversão é só 10%? Não, ela gasta mais. O cartão de crédito, ela usa só depois de juntar o dobro do salário? Não. Ela usa o cartão da forma correta? Não. Ela cria novas fontes de renda? Não também. Ela investe para gerar renda passiva? Não. Tá aí. É a pessoa. Então, quando você consegue enxergar pessoas que não são ricas, pessoas que não são prósperas, você pode ter certeza que ela está quebrando as leis. E é por isso que não enriquece. Então, se você gabaritar isso aqui, com certeza você vai ter um ótimo resultado. Por isso a importância de aprender sobre educação financeira para aplicar na sua vida. E qual que é a regra dos investidores para a gente conseguir atingir independência financeira? Depois que você organiza sua vida e começa a ter dinheiro sobrando, você vai entrar no cenário onde você consegue pagar todas as contas e investir todos os meses. Se você está investindo todos os meses com a vida controlada, agora você vai aplicar a regra dos investidores, que seria o quê? Salário caiu na conta. Edu, o que que eu faço depois disso? Depois que o salário cai na conta, você vai pegar 10% e vai investir logo de cara. Vai investir só 10? Não, mas os 10% você já está separando para poder garantir o investimento. Beleza, investiu 10%. Agora você vai pegar outros 10% para diversão. O que que seria isso? Pedir uma pizza, um lanche, passear, ir ao cinema, coisas que a gente faz mais no final de semana. Pode ver que até agora eu não paguei conta nenhuma. Por quê? Entrou dinheiro, 10% para investimento, 10% para diversão. Ok, agora o que que eu vou fazer? Eu pego mais um pouco e vou pagar as minhas contas o mais rápido possível. Se eu estou respeitando as minhas contas para que elas não passem de 55%, significa que vai sobrar de novo. Por quê? 10 com 10 dá 20, 20 com 55, 75. Ou seja, está sobrando 25% do meu salário. O que que eu faço agora? Eu vou investir tudo que sobrar. Porque o importante, quando você quer enriquecer, é a conta bancária ficar zerada e a conta de investimento cheia. Não deixe dinheiro na conta. Se deixar dinheiro na conta, gasta. Edu, até você? Até eu. Por quê? Se você tem R$ 1.000 na sua conta e você vai ao mercado para comprar um macarrão,
Você chega lá para pegar o macarrão, aí olha para o lado, vou pegar o molho. Aí beleza. Aí você pega o molho. Daqui a pouco, deixa eu pegar uma carninha também. Aí pega a carninha. Quer saber? Deixa eu pegar um refri. Aí vai pegando. Daqui a pouco, a sacola que era para custar R$ 5, você sai com uma sacola do mercado de 100. Isso um dia no mercado. Amanhã você faz a mesma coisa na padaria. No outro dia você faz a mesma coisa no açougue e assim por diante. Na hora que você vê o dinheiro foi embora. Então o que é importante? Separou o dinheiro do investimento, diversão, já pagou todas as contas, investe tudo. Conta bancária não tem que ter dinheiro. Qualquer momento que você entrar na minha conta bancária, não tem grana. Por quê? Eu não vou deixar o dinheiro parado lá. Eu deixo o dinheiro investido para render juros. E sempre fora da minha reta. Por quê? Se deixar o dinheiro na conta, pessoal, a gente gasta. E qual que é o passo a passo para fazer o investimento? Primeiro, né, você vai abrir conta no banco, você já deve ter uma conta. Vai mandar o seu dinheiro para uma plataforma de investimentos, que depois eu vou passar aqui para vocês. Aí, na sequência, nós vamos investir. E aí tem vários investimentos. Tesouro Direto, CDB, LC, LC, LCA, debêntures, CRI, CRA, tem vários investimentos. Então, vamos dar um exemplo. Tesouro Direto, você pega o seu dinheiro, empresta para o governo, ele aplica em saúde, educação, lazer, infraestrutura, e depois devolve esse dinheiro corrigido com juros. CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está pegando o seu dinheiro, emprestando para o banco, aí o banco pega esse dinheiro e empresta para os outros. Aí ele recebe juros em cima disso e te repassa uma parte. E ele ganha dinheiro. LC, letras de câmbio, que apesar do nome câmbio, não tem nada a ver com oscilação cambial. São as casas de crédito, tipo Crefisa, Sicredi, essas casas. Onde a mesma coisa, você empresta o seu dinheiro para elas, elas emprestam para outras pessoas. E as pessoas pagam a parte delas, assim por diante. LCI, você está emprestando dinheiro para o mercado imobiliário. LCA, você está emprestando dinheiro para o mercado do agronegócio. Debentures, você está pegando seu dinheiro e emprestando para empresas fazer alguns projetos. Por exemplo, tem uma empresa que ela está querendo fazer um galpão novo. Aí ela tem algumas opções. Ela pode usar o dinheiro dela, ela pode pegar dinheiro no banco ou pegar dinheiro com o investidor. Se ela usar o dinheiro dela, ela descapitaliza, coisa que as empresas não gostam de fazer. Se ela pegar dinheiro no banco, os juros é alto e já tem que pagar a parcela no próximo mês. Se ela pegar dinheiro dos investidores, os juros é menor que ela tem que pagar. Por um investidor é um juros bacana e a pessoa só vai receber o dinheiro, no caso do investidor, lá na frente depois do projeto pronto. Então a empresa ela tem tranquilidade de que ela não vai ter ninguém enchendo o saco dela pedindo dinheiro antes. Então ela faz esse projeto e depois que faz, recebe dinheiro por isso e paga o investidor. CRI e CRA, vai ser também a mesma coisa em questão de investir no mercado imobiliário do agronegócio, as ações, você compra um pedaço da empresa. E também tem questão dos fundos imobiliários. Então, assim, o que que são os fundos imobiliários? Fundo imobiliário nada mais é do que um empreendimento, onde você está adquirindo um pedaço dele. E esse pedaço se chama cota. Quando você compra uma cota, você vira dono desse fundo. Vamos dar um exemplo. Tem fundo imobiliário que é de shopping. E aí, imagina um shopping, a gente dá uma martelada nesse shopping. Vai virar um monte de pedacinho. Trrr, beleza. Cada pedacinho é uma cota. Se você compra um fundo imobiliário de shopping, você está adquirindo um pedaço do shopping. O lojista não paga aluguel para usar a loja? Ele vai pagar aluguel. O dinheiro vai para a conta do fundo, que é o dono do shopping. Você não é dono de um pedacinho? Então você recebe aluguel por isso. Todo mês cai dinheiro na sua conta. Então existem vários tipos de fundos. Tem fundos imobiliários de shopping, tem de prédio comercial, de galpão logístico, hospital, tem vários fundos. Então, quando você investe nesse modelo, você está investindo no mercado imobiliário. É igual você comprar uma casa. Só que ao invés de comprar uma casa e só ter um empreendimento onde você vai ter um inquilino, você consegue comprar vários imóveis ao mesmo tempo, adquirindo essa cota, onde terão vários inquilinos com os melhores inquilinos do Brasil, valores de aluguéis, você vai receber valores mais altos e assim por diante. Sem contar que a segurança é maior, a diversificação é melhor, a liquidez é maior. Então vamos supor, se você pegar R$ 300 mil e comprar a casa e colocar para alugar, o valor do aluguel que você vai receber dessa casa de 300 mil é no máximo R$ 1.500. Vai ser na faixa de 1.200 e 1.500. Sendo que, se você pegar os mesmos 300 mil e investir no fundo imobiliário, ou seja, você vai adquirir um pedaço de um empreendimento, que também é uma parte do mercado imobiliário, você consegue receber aluguel desse valor de 300 mil na faixa de 2.500 a R$ 3.000. Só que isso sem precisar pagar imposto de renda, e isso também sem encheção de saco do inquilino. Além disso, você não tem que ficar se preocupando com reforma da casa. Você não tem que ficar se preocupando se o inquilino está pagando ou não. Você vai focar direto em só receber o seu dinheiro. Sem contar que, se você estiver precisando de R$ 10.000, você pode pegar 10 mil e vender e ficar os outros 290 lá rendendo juros.
Agora, se você tem a casa de 300 mil, não dá para falar para o dono, para a pessoa que está morando lá, falar, ô, dá licença aqui que eu vou vender o banheiro. Não dá. Ou vende a casa inteira ou não vende. E para vender a casa, não é assim. Você vai ter que tirar a pessoa, vai ter que dar um talento na casa, tem que tirar foto, anunciar nas imobiliárias, receber visita, todo aquele rolo lá para poder vender a casa. E mesmo depois que está tudo certo para a pessoa comprar, tem que ter aprovação de crédito. Ou seja, é uma enrolação gigantesca para você fazer o dinheiro virar dinheiro na sua mão. No fundo imobiliário, não. Você consegue vender em questão de 2 a 3 dias, o dinheiro já está na sua conta. Ou seja, fazer uma comparação de fundo imobiliário com algum imóvel, o fundo imobiliário é muito melhor. E vamos dar um exemplo de um fundo imobiliário, que é esse aqui, ó, que é o HGLG11. Esse fundo imobiliário aqui, pessoal, é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, construção, onde o objetivo dele é adquirir e construir galpões no mercado de logística. Então ele faz tudo isso e aluga esses galpões. E olha só que legal. Para adquirir um pedacinho desse fundo imobiliário do HGLG11, o preço dele está na faixa aí de uns R$ 160. Ou seja, R$ 160 você compra um pedaço. O dobro, você compra dois. 10 vezes mais, você compra 10. E assim por diante. Ou seja, para cada pedaço que você compra, você já recebe aluguel. E olha só que bacana quem são os inquilinos desse fundo. Nós temos aí, por exemplo, aqui, a Gerdau do Rio de Janeiro, a Volkswagen de Vinhedo, o Centro de Logística de Cumbica, o condomínio de São José dos Campos. Esse condomínio de São José dos Campos, para quem é de São José, na beira da Dutra, ali o Engenho de Melo, tem a Ericsson, que é a empresa Ericsson. A Ericsson não é dona daquele espaço. Ela paga o aluguel para o fundo imobiliário HG dia 11. Ou seja, todo mundo que trabalha lá está colocando dinheiro no nosso bolso se você está investindo nesse fundo. Nós temos também aqui a Crema de Blumenau e assim por diante. Então, pensa comigo, para cada Volkswagen que você vê na rua, é dinheiro entrando no meu bolso. Por quê? Alguém comprou o Volkswagen, o dinheiro foi para a conta da Volks, a Volks pagou o aluguel do galpão, eu sou dono de um pedaço do aluguel, o dinheiro cai no meu bolso. Todos os meses. A Gerdau, a mesma coisa. Você comprou um prego lá, é dinheiro no meu bolso. Tudo que envolve esse mercado vai entrar dinheiro no meu bolso. Tem um outro fundo imobiliário, no caso que é o HGRU11, que ele tem um empreendimento que, por exemplo, sabe o Mercado Santos Clube? Tem o Mercado Santos Clube que fica na beira da Dutra, no bairro Jardim Aquários, em São José dos Campos. O espaço que eles usam não é deles. Eles pagam aluguel para esse fundo imobiliário HGRU11. Significa que todo mundo que faz compra lá está colocando dinheiro no meu bolso, porque eu sou cotista desse fundo. A pessoa vai lá, faz compra. O dinheiro vai para a conta do Santos Clube, o Santos Clube paga o aluguel, eu sou dono de um pedaço do espaço, o dinheiro cai na minha conta. Todos os meses sem fazer nada. Então, o que que é legal? Quando você aprende a investir o seu dinheiro, você começa a ter um fluxo de dinheiro caindo na sua conta sem fazer nada. Por isso a importância de você buscar o conhecimento correto para poder alavancar sua vida financeira. E até mesmo, né, no caso, esse tipo de investimento, pessoal, que nós vamos fazer, o mercado financeiro ele funciona em dia útil e horário comercial. Então, se vocês tentarem investir hoje, não vai dar, porque esse horário que a gente está fazendo a reunião aqui, o mercado está fechado. Mas, no próximo dia útil e também no horário comercial, você já consegue fazer o investimento. Então, o que que é importante aqui? Eu até disponibilizar para vocês de forma gratuita. Todo mundo que aqui tem o meu número. Então, o que eu vou pedir para vocês? No caso, só corrigindo, não é o 04, é o 8893, depois eu já ajusto ali. Mas nesse mesmo número que vocês mandaram aí, o 01, e o número que eu mandei um alô lá no grupo, manda o número 04. Aí, que daí eu vou mandar para você o passo a passo do investimento, tá? Para você conseguir investir nesse local aqui com você, por exemplo, do HGG11. E lembrando que aqui eu não ganho nada, tá? É só mostrando aí o passo a passo para você. Então, todo mundo aí que quiser já investir a partir de amanhã, manda aí o número 04 que vai chegar para você um passo a passo. Beleza? Show. Ó, a Priscila já mandou. Já chegou aí, Priscila? Chegou, né? Beleza. Ó, o Thomas mandou também. Aí, o Thomas, só confirma se chegou aí. Tudo certinho. Beleza, ó, 0404. Manda aí, pessoal. Manda o número 04. Lembrando que não é no grupo, tá? É no privado mesmo. Beleza? Ó, a Leila tá mandando também. Vai chegar aí. Mandando o 04, já vai chegar o passo a passo aí do investimento. E daí, a partir de amanhã, o próximo dia útil, você já consegue aí investir tranquilamente. Beleza? Tá mandando aí, ó, Camila, Davi, Rod, Cris, Vilma, Pri, Grazi, show, o que mais? Vanessa, mandei. 04.
E daí a partir de amanhã já dá para fazer o investimento de forma tranquila. E lembrando que vocês, eu estou mandando aqui, vocês estão tendo meu contato direto, onde você já vai conseguir receber aí tranquilamente qualquer apoio. Aí, ó, só confirmando aqui, deixa eu ver. Ó, cara, você mandou o número 04 no outro número. Agora eu peço por gentileza para mandar naquele mesmo número que a gente tá mandando mensagem lá no grupo, tá bom? Ó, cá, o Kiko, beleza. Maravilha. Qualquer coisa depois já mando aí para vocês também. Show? Então, assim, qual que é a sua missão a partir de agora? A sua missão a partir de agora é não ser um buraco negro para o seu negócio ou para a sua vida financeira. Enquanto você for um buraco negro, você vai ficar gastando dinheiro que não pode, vai ficar atrapalhando o crescimento da sua empresa, o crescimento do seu patrimônio. Então, o que você precisa fazer? Buscar alternativas de organizar toda a sua vida financeira para você parar de atrapalhar o seu crescimento. Outra coisa, diminuir o seu padrão de vida. O maior inimigo da riqueza é o custo de vida alto. Se você está com um custo de vida muito alto, comparado ao seu salário, você não vai conseguir enriquecer. Não tem problema você ter uma vida cara, desde que você ganhe dinheiro para isso. Então, se você, por exemplo, está gastando por mês R$ 30.000 para bancar sua vida, se você ganha 60 mil, tá tudo certo. Agora, se você ganha 31 mil e tem 30 mil de conta, tá errado. Quem olha de fora vai falar, nossa, você vive uma vida muito boa. Mas só você sabe o problema que você tem quando você deita a cabeça no travesseiro. A ansiedade que bate, aquela angústia, tudo isso aí acontece por quê? Porque você está gastando muito mais. Então você precisa estruturar, diminuir o seu padrão de vida comparado ao seu salário. Você sempre tem que viver um degrau abaixo para conseguir ter uma vida boa e dar uma vida melhor para sua família. Porque de nada adianta você ficar todo mês só trabalhando e pagando conta. Um dia vai dar pau. E o dia que der pau, o que vai resolver sua vida? É dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você vai atrapalhar totalmente a vida de todas as pessoas que você ama. Por isso a importância de juntar dinheiro. Por isso é importante você conseguir, no caso ali, realizar e construir seu patrimônio. Enquanto você ficar nessa vida de só trabalhar e pagar a conta, achando que o dinheiro é para gastar, você vai ter uma vida de merda. Então você precisa estruturar para acumular patrimônio, porque um dia vai dar problema. E quando der problema, não adianta falar que não esperava. Vai falar, nossa, mas o que aconteceu no tentar? Já foi. Então você tem que aproveitar a época de vacas gordas para poder estruturar a sua vida. Porque em algum momento o momento de vacas magras vai chegar. E quando chegar, como que você vai proteger sua família? Com grana. Agora, se todo mês, na época de vacas gordas, você fica só gastando, 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 quando vier vacas magras, ferrou. Aí você vai ter que viver uma vida de lixo, uma vida escassa, pelo simples fato de não ter parado para organizar sua vida financeira. Então, diminua o padrão. Outra coisa, aplicar o CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Sempre pensar que tem que controlar primeiro, depois investir, depois fazer mais. Se você buscar fazer mais dinheiro antes de controlar e investir, você não vai conseguir sair do lugar. Porque é o grande problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas fazem o quê? Quando querem resolver a vida? Preciso fazer mais grana. Vou trabalhar mais. Se você fizer mais dinheiro, só trabalhar mais dessa maneira, você não vai conseguir sair do lugar. Porque o que resolve a vida não é fazer mais dinheiro. O que resolve a vida primeiro é controlar a sua vida. Ou seja, você gastar menos do que você ganha para fazer sobrar. Essa sobra você vai investir. Se a sua vida agora você está conseguindo controlar e investir, aí sim fazer mais dinheiro vai resolver. Fazendo dinheiro antes de controlar e investir, dá ruim. Se fizer mais dinheiro depois de controlar e investir, dá bom. Essa é a estrutura. Então, antes de você pensar, vou trabalhar mais, vou fazer mais dinheiro, tudo, pare e organize a casa. Diminua o padrão de vida, não seja um buraco negro para a sua vida, e dessa forma você consegue prosperar mais. Porque daí tudo que você fizer a mais agora, você acelera a sua vida. Outro ponto, criar a promessa encantadora no nome do sedutor. Para você que trabalha por conta, lembra que eu mostrei do D6M? Promessa encantadora que faz com que as pessoas tenham vontade de fechar com você. E o nome sedutor que fica mais atraente também ao seu tipo de trabalho. E investir todos os meses. Colocando em prática tudo isso aqui, você vai ter um resultado muito bom. Então, eu falei da parte das 10 leis da educação financeira, falei da regra dos investidores e agora da sua missão. Tudo isso aqui colocando em prática, você vai ter um resultado muito bom. Até o passo a passo que eu passei para você, é só investir, que já no próximo mês você vai receber dinheiro sem fazer nada. Se você não mandou o 04, vá lá no meu privado, manda o 04, que depois eu vou te passar certinho o que precisa, tá? E aí, daquilo que eu falei para você.
como faz para atingir a independência financeira em 10 anos? Tem como atingir antes? Tem. Mas vamos pensar em 10 anos. Método CIF é a estrutura de controlar, investir e fazer. Isso aqui é a base do enriquecimento. Como eu disse, controla o seu dinheiro. O que é controlar o dinheiro? É quando você trabalha, paga as contas e faz sobrar um dinheiro, no qual, no período de um ano, você consegue juntar pelo menos o dobro do seu salário mensal. Se o seu salário mensal é de 2.000, o mínimo que tem que juntar no ano é 4. Se o seu salário é de 5, o mínimo é 10, e assim por diante. Esse é o modelo de controle financeiro. Então você tem que dar um jeito de controlar a sua vida financeira para acabar com as dívidas e ter dinheiro sobrando. Se você está com dívida ainda, não adianta tentar juntar o dobro do salário, porque você não vai juntar. Não vai dar certo. Por isso que você primeiro tem que parar para organizar a sua vida financeira e acabar com as dívidas para estruturar. Feito isso, vai começar a sobrar mais dinheiro. Se está sobrando, agora você vai para o lado do I de investir. Começa a investir o seu dinheiro. Quando faz dessa forma, geralmente você consegue investir em torno de 15 a 20% do seu salário. E aí, o que que é importante agora? Buscar alternativas de fazer mais. Se você começa a fazer mais dinheiro, depois de controlar e investir, você alavanca a sua vida financeira. Por quê? Vamos pensar que você tem um salário hoje de 5 mil reais. E aí, você paga suas contas, que dão um total aí de 4.000. Se você pegar os 5, pagar os 4, sobra 1.000 reais. Beleza. 1.000 reais no período de um ano que você está juntando ali, vamos pegar o período de 12 meses, vai dar o valor de 12 mil. O seu salário é de 5, certo? Se você está juntando os 1.000 reais todo mês, no período de um ano, 12 é mais que o dobro do seu salário. Então aqui você já está com controle financeiro. Só que como faz para você atingir a sua independência financeira? O que que eu vou pedir para você? Anota no papel aí agora quanto que é o seu custo de vida. Quanto custa a sua vida hoje? Não é o seu salário, tá? Quanto que é o seu custo de vida? Quanto você gasta para pagar suas contas? Então, Edu, para pagar todas as minhas contas, eu gasto 10 mil. Para pagar todas as minhas contas, eu gasto 5 mil. Então, anota aí que agora você vai entender exatamente o valor que você tem que investir por mês para atingir a sua independência financeira em 10 anos. Que agora é matemática. Então, anota aí. Anota no papel aí. Qual o valor que é o seu custo de vida hoje? Para você conseguir atingir a sua independência financeira em 10 anos, você precisa acumular todos os meses a metade do seu custo de vida. Então, esse valor que você colocou no papel, se você investir a metade dele todos os meses, da forma que eu ensino, até nos cursos, nos eventos, tudo que eu faço, em 10 anos você vai ter um patrimônio que vai render o valor mensal que paga as suas contas. Ou seja, a sua missão é juntar esse valor todos os meses. Edu, mas é difícil. É difícil por quê? Porque às vezes você está no modelo só de controlar, está começando a investir. Não começou a fazer mais. Como eu disse, você tem que viver no cenário de abundância, fazer mais grana. Lembra do modelo do salário de 5 mil com conta de 4? Se eu pego os 5 mil, pago os 4, sobra 1.000. Só que, se eu buscar alternativas e conhecimento para fazer mais dinheiro, onde eu aumento o meu salário de 5 para 10, significa que agora eu recebo 10 mil, pago 4 e sobra 6. Eu multipliquei por 6 o valor que estava sobrando antes, porque antes eu recebia 5, pagava 4, sobrava 1.000. Agora eu recebo 10, pago 4, sobra 6. 6. Esse valor aqui de 6 vai alavancar sua vida financeira. Porque se você está pagando 4.000 de conta, a metade dos 4.000, 2. Você agora consegue investir 6. Investindo 6.000, você vai atingir independência financeira em menos de 10 anos. E aí entra nesse cenário que eu disse. Se você recebe 5, paga 4 de conta e está sobrando 1.000, e você precisa investir a metade dos 4, que é 2, se está sobrando 1.000, se você aumentar a sua renda de 5 para 6, você recebe 6, paga os 4, sobra 2. Com esses dois investindo, em 10 anos atinge a sua independência financeira. Então agora você já tem um número na mão e você já sabe o que tem que ser feito. Como eu disse, não adianta só fazer, não adianta só investir. Tem que alinhar os três pontos. E é justamente aí que eu entro no meu trabalho, que eu consigo ajudar todas essas pessoas que estão aí, que no caso a gente está atendendo com o desafio de 6 meses entre o trabalho. No geral, eu sempre falo que não existe falta de tempo. Ah, Edu, não tenho tempo. Não tem essa. Imagina só que eu falo o seguinte: a partir de hoje, pensa numa pessoa que você ama muito. Seu filho, sua mãe, marido, esposa, pensou? Então eu falo o seguinte, ó. A partir de hoje, todos os dias você tem que treinar 2 vezes ao dia. Se você não treinar, essa pessoa que você pensou agora morre.
Você vai treinar 2 vezes ao dia ou não vai treinar? Com certeza. Ou seja, não é falta de tempo. Você só está tendo falta de prioridade. Significa que quando você trata a sua vida com as coisas importantes de uma maneira, com você tendo prioridade, a sua vida vai melhorar. Agora, enquanto você ficar com o papinho de que não tem tempo, você não vai crescer. Simples assim. Não existe falta de tempo, é falta de prioridade. Se eu falar para vocês, ó, quem estiver aqui comigo hoje, meia-noite, vai receber R$ 1 milhão. Você vai ficar comigo aqui até meia-noite ou não vai? Com certeza. Você não tem o que fazer? Eu tenho certeza que você tem o que fazer. Mas você vai ficar por quê? Porque a prioridade mudou. Pô, se eu ficar até meia-noite eu ganho 1 milhão, fechou. Você deixa de lado tudo que você tinha programado. Significa que não existe falta de tempo, é falta de prioridade. E tem essa frase que eu uso bastante, que a mudança que você quer está na sua decisão e não na sua condição. Qualquer coisa que você quiser na sua vida, se você ficar esperando a condição perfeita, você nunca vai fazer nada. Então, o que você tem que fazer? Se jogar. Vá e faça. Se você começa a fazer as coisas correndo atrás, tudo vai começar a acontecer. É igual você ter um carro estragado. Se o carro estragou no meio da rua e você só abre o capô do carro, ninguém vai te ajudar. Agora, se você começa a empurrar o carro, surge gente do chão para te ajudar. Por quê? Porque você está em movimento. É a mesma coisa com sua vida financeira, com a sua prosperidade. Quando você está em movimento, coisas vão acontecer para te ajudar a chegar onde você quer. Então, nunca espere a condição perfeita, porque ela não existe. Sempre vai faltar dinheiro, sempre vai falar que está faltando tempo, sempre vai falar que você tem que cuidar de outra coisa. Nunca vai ter a condição perfeita. Então, a única forma de crescer mesmo é com a decisão. E aí entra nisso, de tudo que eu ensinei aqui para você. Você vai decidir continuar como tá ou vai decidir mudar a rota da sua vida agora? A sua missão é aplicar tudo que eu ensinei aqui. Aplicando tudo que eu ensinei, com o passo a passo que eu mandei para vocês aí agora. Tudo dessa forma, você atinge a sua independência financeira. Agora, você só não vai atingir se você não fizer a sua parte. E a sua parte eu não posso fazer. Eu posso fazer o que for, menos a sua parte. E é aquilo que eu falo, eu estou 100% disposto em ajudar todos vocês a ter um resultado melhor. Agora, se você não estiver disposto ou disposta a fazer o que tem que ser feito, você vai continuar onde você está. E tá tudo certo. Tá legal do jeito que você está tendo o resultado hoje? Você tem na conta o dinheiro que gostaria de ter ou não? Se a resposta for não, você tem que cair para o lado certo de quem está prosperando, para cuidar melhor da sua vida. Então, aqui o exemplo que eu dei do desafio. Para todas as pessoas que a gente atende, são mais aí de 1.700 alunos de 18 países que a gente já atendeu, eu ajudo a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. Se der errado, devolvo o dinheiro do R$ 500 no meu bolso, coisa que não vai precisar acontecer. E no começo não paga nada. Por quê? Primeiro, eu vou montar uma estratégia, fazer uma reunião com você mostrando a sua estratégia, e na reunião eu mostro como que fica todo o pagamento, como que você faz quitação das dívidas, investimento, quanto que você consegue em 10, 20, 30 anos, você vai ter um planejamento completo. E se você quiser, aí a gente segue dali para frente. E aí eu vou mostrar, ó, seguinte, com a sua estratégia você consegue pagar o valor do desafio dessa forma. Cada caso é um jeito que a gente faz. Por quê? Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Então algumas coisas vão mudando. Ou seja, só depende de você. Porque, ó, pensa comigo, se hoje você está querendo melhorar ainda mais sua vida financeira, investir melhor o seu dinheiro para atingir a independência financeira, é o desafio de 6 meses que vai te ajudar. Porque eu vou te ajudar desde a parte de organização financeira até a parte de investimentos, com passo a passo de tudo que você precisa. E como eu falei, se der errado, o que não vai dar, mas se der, eu devolvo o que você pagou e dou R$ 500 no bolso. E de início não paga nada, porque primeiro a gente vai montar o planejamento. E qual seria ali o passo a passo? Primeiro, como eu disse, a gente monta um planejamento financeiro, alinha tudo certinho ali com você. Eu mostro toda a estratégia, ou seja, de graça. Eu já vou mobilizar todo o meu time. Você vai mandar suas informações, a gente monta um planejamento exclusivo para você com seus dados reais. Você vai fazer uma reunião comigo, no caso é uma reunião eu com você, não é uma reunião com várias pessoas. Eu e você, mostrando exatamente a sua estratégia, como faz para organizar sua vida financeira, para investir, alavancar seu patrimônio, atingir a sua independência financeira. Ou seja, eu mostro tudo o que tem que ser feito. Feito isso, se você topar, que eu tenho certeza que vai, porque é impossível você ver que você vai ter uma vida incrível e você falar, ah, não quero. Não faz sentido. Mas, se não quiser, também tá tudo certo. Não tá me devendo nada. Topando, que eu tenho certeza que você vai topar,
aí já vai cair para dentro do modelo da mentoria do desafio, onde você já tem acesso à nossa plataforma, participa das nossas aulas, dos nossos encontros, e aí vai ter acesso à Select Club, que, como eu disse, é a nossa plataforma, que tem muito conteúdo bacana lá, e vai ter bastante dinheiro. Feito toda essa estrutura, você vai atingir os seus objetivos. Dessa maneira, a gente consegue te ajudar no passo a passo, lembrando que a gente atende de forma única cada pessoa. E para quem quer o desafio de 6 meses, com a sigla D6M. O desafio de 6 meses é para quem está sempre preocupado com as dívidas e contas. Se você está dessa forma, é para você. Se você com frequência fica negativo lá no banco, que é o cheque especial, é para você. Isso aqui não acontece só com quem ganha pouco, não, viu? Tem muita gente que tem salários aí de 50, 60 mil reais que vive no cheque especial, que é o negativo. Então, se com frequência você está no negativo, esse desafio é para você. Se você não sabe como organizar a sua vida financeira, você já tentou de várias formas, já baixou planilha na internet, usou Excel, botou no papel tudo e não conseguiu, é para você. Se você usa com frequência o seu cartão de crédito para passar o mês, porque se não usar o cartão você não consegue pagar tudo, esse desafio é para você. Se você faz com que o cartão de crédito consuma todo o seu salário e por isso você tem que ficar usando o cartão de novo, é para você. Se você trabalha só para pagar as contas, é para você. Se o dinheiro some todos os meses e você não vê a cor dele, você fala: caramba, trabalhei, trabalhei, entrou bastante dinheiro, tudo sumiu. Cadê o dinheiro? O desafio é para você. Se você já fez empréstimo e não resolveu o problema, também é para você, porque algumas pessoas acreditam que quando estão endividadas é só pegar o dinheiro emprestado que vai resolver. Pelo contrário, se você está endividado, pegar mais dinheiro só vai atrapalhar a sua vida financeira. A problema financeiro não acaba porque você pegou mais dinheiro. Pelo contrário, ele piora. Porque se você não soube lidar com o dinheiro que você tem, você não vai conseguir lidar com o dinheiro que você está recebendo. Por isso a parte de organização ser tão importante. Se você está endividado, é para você. Se a sua dívida aumenta o tempo inteiro, com o tempo, é para você. Se você, mesmo, no caso, hoje, mesmo você está estando sem dívida, mas você gasta tudo, esse desafio é para você. E se você não consegue acumular pelo menos o dobro do seu salário no período de um ano, é para você. Ou seja, não é porque você só está juntando dinheiro, significa que você está com a vida financeira controlada. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Organizar a sua vida financeira fazendo com a gente aí um desafio. E até mesmo, né? O que está incluso em todo esse trabalho do D6M? Primeiro, tem a planilha financeira com seus dados reais, que a gente monta um planejamento para você. Atualização mensal em tempo real do seu planejamento, um acompanhamento direto pelo WhatsApp, ligação ou videochamada, da forma que for melhor. O apoio passo a passo para investir no mercado financeiro assim que chegar o momento que a gente vai te ajudar. O acompanhamento do planejamento e a estratégia do desafio durante 6 meses. Plataforma com mais de 70 aulas de educação financeira, investimentos e negócios para você ter resultados melhores e reuniões ilimitadas comigo e com o meu time. Então não é uma reunião só, nem nada. Quantas reuniões você quiser, a gente vai fazer. E alguns bônus que nós temos também no D6M. Tem aula de investimentos no mercado financeiro. Inclusive, né, para quem aqui já é do desafio, segunda-feira vai ser essa aula. Aula ao vivo de renda extra e negócios, que a gente faz também. Aula ao vivo de vendas e formas de dobrar renda. Aula ao vivo de educação financeira, que inclusive a gente fez uma ontem. Imersões presenciais e online, que a gente faz direto. Suporte e acesso a todos os conteúdos do nosso grupo. E tudo isso durante 12 meses. Então, assim, são 6 meses de acompanhamento direto e depois mais 6 meses que você pode ficar usufruindo de toda a nossa plataforma, tirando as dúvidas, tudo certinho, que é bônus que a gente vai dar para você. E aquilo, né? Conforme eu falei, você não paga nada no começo. Eu vou fazer você ter dinheiro para pagar. Então, se você quer organizar sua vida financeira de uma vez por todas, na qual você consegue acabar com as dívidas, acumular patrimônio e atingir a sua independência financeira em menos de 10 anos, já tendo o norte de onde investir, como investir todo passo a passo, fala comigo para fazer o desafio de 6 meses. Então, assim, o que eu gostaria de pedir para todos vocês aqui, mesmo que você queira ou não, manda no WhatsApp para mim o número 02, se você tem interesse, e o número 03, se você não tem interesse. Só para eu saber. No caso é o número 02, se você tem interesse, no número 03, se você não tem. Para quem já é aluno, né, tem vários alunos nossos aqui, no caso ele não precisa mandar, mas para quem não é aluno, só manda aí, peço por gentileza. E daí depois, qualquer coisa, se você não quiser, eu não vou te mandar mensagem nem nada, tá tudo certo. Mas se você quiser, a gente já resolve sua vida financeira a partir de hoje. Beleza? Ó, o pessoal mandando aí 02, beleza. Manda, ó, todo mundo que tem interesse, manda lá o 02. Quem não tem, manda o 03.
No mesmo que você não queira, manda lá, tá? Lembrando, pessoal, que não é aqui no chat, tá? É lá no meu privado. Show. Beleza, que eu já sou aluno, tudo muito bom. Maravilha, fico feliz demais aí que esteja gostando. Então, o Wagner também já é nosso aluno, está curtindo bastante, fazendo vários investimentos, acumulando cada vez mais patrimônio. Então, você tem várias pessoas aí que nós já estamos atendendo e estão tendo ótimos resultados. Beleza? Todo mundo mandando aqui. Show. Maravilha, então, pessoal. Então, ó, o que eu tinha para passar para vocês hoje, acabei passando. Até gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que todo mundo aqui que é nosso aluno tem acesso direto lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo exclusivo com cada um de vocês. Quem ainda não é aluno, também se quiser tirar dúvidas, alguma coisa, pode mandar no WhatsApp, que depois eu vou te ajudar. E com certeza você vai ter um resultado cada vez melhor. E não se esqueça, se hoje você não melhora a sua vida financeira, é porque você não quer. A única pessoa que está te impedindo de avançar é você mesmo.